Gratidão por estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o despertar da deusa, né? Ontem nós falamos sobre o sagrado feminino de uma forma bem sutil e eu posso considerar até um pouco romântica, né? Porque eu trouxe todas as canalizações, os sentimentos que eu tive em relação ao encontro, retiro que eu participei esse final de semana. Então eu queria muito trazer tudo aquilo em essência para vocês e foi uma essência muito linda. Se você não assistiu, assista, tá? Quem tá aqui no Instagram, depois corre lá no meu Facebook que tá lá. Então eu tenho certeza que conforme eu fui falando, todo aquele romantismo, né? Algumas mulheres podem ter pensado, meu Deus do céu, eu não sou essa mulher, não. Eu sou... fecha a janela lá pra mim, por favor. Eu não sou essa mulher, não. Eu sou meio bruta e não gosto dessas coisas, não tem nada a ver comigo. Acho que esse sagrado feminino não funciona pra mim. E aí hoje eu vim pra desconstruir, se você teve esse pensamento. Porque o caminho da deusa é justamente a gente encontrar a feminina, né, que habita em você, o sagrado feminino que habita em você, a divindade feminina que habita em você, ou seja, que é você, né, que se identifique com você. Não é porque nós somos mulheres, somos femininas, que vamos ser todas doces, fofas, maravilhosas, né, ou ter toda essa sensibilidade que foi o que eu trouxe ontem, a essência, né, do cuidar, do cozinhar, toda aquela essência que eu falei ontem. Não quer dizer isso como como se fosse um olhar de estereótipo, não. Era apenas uma essência do feminino. Mas nós somos femininas de todos os jeitos. E vocês vão entender isso hoje, tá bom? Então hoje eu vou trazer esse conceito da deusa. Eu vou falar sobre o conceito da deusa interior e a deusa guia, tá bom? E todas as deusas que eu vou citar aqui hoje, elas são as deusas da mitologia grega, né? Entende-se que as deusas da mitologia grega, elas estão mais enraizadas no nosso subconsciente e no consciente coletivo, né? Esses mitos, as histórias dessas deusas, elas estão mais enraizadas mesmo na gente, então fica mais fácil a gente se identificar com elas e compreender melhor os seus arquétipos baseado na nossa vivência, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre esses dois, né? Você tem uma deusa interior e você tem uma deusa guia. Mas a pergunta que não quer calar, né? Para que eu quero saber isso? Para que serve, Alice? Para que eu quero saber qual que é a minha deusa interior, né? Eu mesma fiz essa pergunta, né, no passado, quando eu comecei a estudar o sagrado feminino, porque eu falava, preguiça? Preguiça, saber um pouco da mitologia. Deu uma preguiça, não vou negar. Então, faz sentido se você estiver fazendo essa pergunta, mas tem um porquê, né, tem um porquê, e é um porquê que transforma, né. Antes eu achava que quando a pessoa falava assim, você é uma deusa, eu achava que era um elogio, né? Mas não, hoje a gente vai entender isso com um olhar de não elogio, um olhar de verdade, né? Então, primeira coisa, por que eu preciso conhecer isso? Olhando para a deusa interior, por que é importante a gente conhecer? Porque vai ser uma forma de você se compreender mais, você vai se conhecer. É um trabalho de autoconhecimento quando a gente olha para Deus interior, tá? Então, quando você se conhece mais, como eu já repeti várias vezes aqui sobre autoconhecimento, quando você se conhece mais, você se julga menos, né? Você gosta mais de você. Então, para que você goste de alguém, você precisa conhecer esse alguém, né? Então, quando você entende qual que é a minha deusa interior, né? Você se conhece mais, se entende mais, entende os seus porquês, entende por que você faz as coisas do jeito que você faz, né? O porquê que você gosta de algumas coisas e não gosta tanto de outras, né? Então você se reconhece, não como uma, às vezes, megera, né? Falar, será que eu sou uma megera? Não, eu tenho essa psicologia da deusa, né? A deusa interior, ela é um estudo, né, junguianos que trouxeram esse conceito, né? Eles entendem
que, de acordo com os mitos, né, eles estudavam os mitos das deusas, identificavam ali a personalidade daquela deusa, né, e aí eles transferiram isso como a psicologia da mulher, como uma nova forma de compreender a psique da mulher, né. Ou seja, a história daquela deusa fazia com que ela se tornasse aquela pessoa, tivesse aquelas características, né, então formando ali aquele arquétipo, né. E aí a gente fazendo um estudo, né, fazendo um teste, você identifica qual é a deusa que eu me identifico mais. Então isso gera muito autoconhecimento para você se entender, gostar mais de você e também para você entender mais a sua irmã, a sua mana, né, a mulher que te acompanha, as mulheres que estão ao seu redor. Porque você para de olhar com um olhar de julgatório, né? E começa a olhar com um olhar de empatia, que é o trabalho que o Sagrado Feminino vem trazendo. Vamos trabalhar a empatia, né? Você para de julgar a outra irmã, porque você entende que, por exemplo, aquela atitude dela não é para se aparecer, mas porque provavelmente ela tem uma deusa interna, que é a deusa X, né? Então, vamos falar aqui um arquétipo já. A deusa Afrodite é a deusa da sensualidade, né? Então, ela é toda sensual. E aí você vê uma amiga que ela é toda sensual, que ela é toda assim, né? E você olha, ao invés de você julgar ela, você vai começar a compreender e falar, caramba, provavelmente a psicologia dessa irmã minha aqui, dessa minha colega, é uma Afrodite. Entende? Então, autoconhecimento gera isso, gente. Gera empatia, compreensão, entendimento. Então, o primeiro ponto de entender a sua deusa guia é esse. É se compreender e compreender melhor a outra irmã, né? Porque quando a gente vê a história daquela deusa, a gente se vê nela, né? A gente se vê, a gente se reconhece. Agora, quando a gente olha para a deusa guia, já é um olhar diferente. A deusa guia já é uma questão mais de um contato com o divino, né? É como se a gente tivesse uma divindade para olhar para ela, para poder se conectar com ela, porque ela te representa. É uma divindade que te representa. Então, esse é um olhar mais espiritualizado, né, diante da deusa. Então é você captar a energia daquela deusa, sabe? Então você pega o arquétipo da deusa, por exemplo, a guerreira, naquele momento que você tá precisando ter uma ação, que você tá precisando ter você tá querendo agir, tá com dificuldade, você se apega, né, naquela energia da deusa, fala, Deus Atena, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Vem me ajudar. Então, assim, é um contato mais com o divino e com essa representatividade, né, que a gente precisa ter também com uma divindade feminina, né? Afinal de contas, né, o divino que a gente conhece, a maior divindade é masculina, né? Então, Jung, ele disse que quando a gente não se sente representado, a gente se sente renegado, né? Então, por exemplo, peraí, se a maior divindade, por exemplo, é um homem, né, que de repente pode ser, depende da crença, né, de cada um. Ditador, ou um homem que é santo, que é bom demais, que é, enfim, qualquer estereótipo, né, que possa ter de crença baseada naquela crença, enfim, e você não se vê representada, você se sente renegada, se sente fora do padrão, se sente deslocada. E isso machuca, isso dói, né? Isso faz a gente sofrer muito. E antigamente as mulheres, elas se viam nas deusas. A representação das mulheres eram em outras mulheres, né? Elas se sentiam representadas, mas aí com toda a opressão, né? As religiões que vieram aí trazendo toda essa luta, essa guerra, que não vem ao caso agora, mas acabou, né, interferindo muito nisso. Então, por isso que é tão importante a gente identificar a nossa deusa guia, que seria a nossa mentora, podemos dizer assim, né? A gente tem que olhar esses mitos das deusas, né, não como uma superstição, né? Não é uma superstição.
Não tem nada a ver com isso, não é historinha, né? Os mitos eram utilizados antigamente como forma de ensinar valores, de ensinar história, de contar histórias, né? E era a forma que era explicada, né, esses valores, de uma forma mais dramática, né, com um olhar mais romantizado. E hoje em dia, o linguajar que a gente utiliza e que a gente, como eu posso dizer, não compreende, mas respeita, é aquela linguagem mais racional, mais científica, né? E como a gente, que é um olhar mais masculino, de uma energia mais masculina, que é o racional, né? A lógica, é ter certeza, calcular, enfim. Já o feminino, ele é uma coisa mais literal, né? Mais do sentir, a gente sabe disso. Então, a mitologia, ela traz, o sagrado feminino, ele vem para resgatar essa mitologia, para a gente poder também ter novamente essa linguagem mais literal, sabe? Uma linguagem mais suave, né? Então, esse é o entendimento que a gente tem. É também uma comunicação que o nosso sistema feminino vai compreender e vai ter mais facilidade de se conectar, entende? Então, é por isso o sagrado feminino, ele vem mesmo pra gente poder resgatar, né, esses mitos. Mas como que eu descubro, Alice, a minha deusa guia e a minha deusa interior? A deusa interior, gente, ela é mais simples, né? É um teste que a gente faz de perguntas e respostas, é um teste bem grande, a gente faz um cálculo lá, né? Pra ver a numeração e você identifica qual que é a sua deusa, das 6 deusas que esse estudo junguiano trouxe como a nossa, baseada na nossa psique, certo? Esse teste, por exemplo, eu vou fazer lá no workshop pra gente poder identificar a deusa de vocês que participarem, que vai ser no dia 21/3, tá? Gravem bem esse dia. Bom, nesse dia a gente vai fazer esse teste para você poder identificar qual que é a sua deusa. A gente vai falar sobre as características dela, enfim. Hoje eu já vou falar um pouquinho da característica de cada uma, mas o nosso tempo é curto, então eu vou só pincelar, tá? Agora, a deusa guia, ela já é um processo mais sutil, né, mais demorado, exige uma conexão, um trabalho mais profundo de reconexão com você, né? Esse também vai ser um trabalho que a gente vai fazer lá no nosso workshop, mas ele é um trabalho que ele é contínuo, porque a deusa guia, ela vai se revelando aos poucos. Então, a gente exercita bastante esse contato com a nossa intuição, sabe? Essa conexão mesmo, assim. Então, é um processo muito bonito, gente, muito bonito mesmo. Bom, antes de falar de cada uma das deusas, falando da minha experiência, quando eu descobri a minha deusa interna, quando eu fiz o teste e descobri, foi, assim, maravilhoso pra mim, porque eu me senti representada. Eu entendi o porquê que eu era daquele jeito, né? Por que eu não queria certas coisas. Inclusive, eu gosto de falar que a minha tatuagem, linda, maravilhosa, que eu amo, essa aqui, representação dos meus pais, e essa aqui foi uma representação pra mim, porque ela é grande, é exagerada, é cheia de flores, e a minha deusa guia, ela tem essa conexão, assim, com a exuberância, com a beleza, né? E ali, quando eu identifiquei isso, eu falei, agora eu entendi. Porque eu tava como, né, gente? Eu achava que eu tinha que fazer uma tatuagenzinha, pequenininha, né? E não sei o quê, e cheia de mimimi. Mas essa não era eu, né? Eu gostava de algo mais exuberante. E agora eu entendi, porque eu entendi qual era a minha deusa interna. Então, assim, foi incrível, incrível. E a deusa guia, ela geralmente é uma deusa que ela vem pra te trazer aquilo que tá te faltando, né? Então ela vem pra te lembrar, pra te acolher, pra te ajudar a resgatar aquilo que te falta. Então, vamos supor, se você é uma mulher muito mais do trabalho e só quer trabalhar, então você tem ali uma deusa mais do trabalho, como por exemplo a deusa Atena, e você casou e não tá conseguindo se reunir com aquela sua família, a sua deusa provavelmente guia, ela é o contrário, o oposto disso. Então vai ser uma deusa mais mãezona, para poder te ajudar a se lembrar, né,
desse potencial que você também tem. Porque nós temos todas as deusas, né, dentro de nós. Mas às vezes a gente precisa trabalhar mais uma do que a outra, né? Então esse processo da deusa guia, ele é muito delicado, muito bonito. É um processo que realmente precisa ser aprendido de uma forma bem sutil. E também, então, a gente vai fazer isso lá. Mas, com o que eu vou falar aqui pra vocês hoje, sobre cada uma dessas deusas, você já vai conseguir se identificar um pouquinho aí. Falar, eu acho que eu sou essa deusa. Ah, não, acho que eu sou essa. Ah, minha amiga deve ser essa, sabe? Eu ia falar de forma mais profunda e explicada. Mas hoje eu vou falar, assim, o básico. Se vocês gostarem e quiserem que eu fale mais profundamente, vocês me avisem e depois eu faço um vídeo falando de cada uma delas, tá bom? De forma mais profunda, faço um vídeo pra cada, enfim. Então vamos lá, vamos falar das deusas? Bom, eu não vou contar a história delas. Já tá doida pra ver qual é a sua, né? Deixa eu já pensar aqui. Vamos lá. Então a gente tem a deusa Atena, certo? Eu não vou contar a história delas, tá? Mas é muito linda a história mitológica de cada uma delas, é bem legal. Então, acho que eu vou fazer uns vídeos, sim, pra falar de forma mais profunda. Mas vamos lá. Deusa Atena. A mulher, né, que tem essa deusa interna, como sendo a deusa Atena, é uma pessoa com uma característica mais masculina, né? Por quê? Porque a Atena é a deusa da estratégia, tá? Ela é uma deusa que ela não precisa de homem. Por que a gente fala isso? Porque lá na mitologia ela não casou, não teve filhos e tá tudo bem, é felizona. Por quê? Porque ela é super independente, né? Ela é super guerreira, então ela vai lá, ela trabalha, ela é aquela pessoa que ela coloca o profissionalismo à frente de tudo, que para ela ser uma excelente profissional é o ponto X da questão. Então ela é mais racional, né? Ela é da cidade, então ela vem, ela consegue te convencer porque ela é muito inteligente. Então, se ela estiver vendendo alguma coisa, ela vai te convencer a comprar com todos os argumentos dela e todo o jeito dela. Não quer dizer que ela é masculinizada, ela é feminina, tá? Mas ela tem toda essa questão assim mais pra fora, né? Mas ela é mais extrovertida. Então ela tá aqui, ela tá conversando com todo mundo. Então, ela tem essa coisa mais extrovertida e ela é mais, né, mais pra frentex, assim. Agora, uma característica que pode ser negativa para uma mulher que tem uma pontuação alta de Atena é que ela é mais desconectada das suas emoções, né? E desconectada também do seu corpo, porque ela fica tão pra fora que ela esquece de olhar pra dentro. Então ela não se envolve nem com ela e nem, né, com ninguém. Ela é uma pessoa muito pra fora. Então essa é uma, tá? Eu acho que eu vou trazer só uma característica, mas tem várias outras características que mostram como que é o potencial desta mulher, tá? E também os pontos, né, que precisam ser melhorados. E é legal, né, então, sei lá, você fez a sua pontuação e descobriu que a Atena é a que tem máximo de pontuação na sua vida. Você vai entender, poxa, então, ok, legal, agora eu entendi, preciso me conectar um pouquinho mais comigo, olha só, isso pode estar me prejudicando. Porque aí acaba essa pessoa se tornando mais solitária, né? Embora ela tenha os amigos, mas ela não se envolve, certo? Bom, essa é a primeira deusa, então, a deusa Atena. Agora a gente vai falar da deusa Ártemis, né? A mulher selvagem. Inclusive, aquele livro que eu estou lendo, que eu já falei pra vocês várias vezes, que é As Mulheres que Correm com Lobos, acredita-se que foi baseada na Ártemis, nessa deusa. Porque ela é a deusa selvagem, ela é também parecida com a Atena, né? Ela também é super pra fora em questão de ação, de independência. Só que ela é mais introspectiva e ela é da selva, né? O negócio dela é a natureza, entende? Então, como ela é mais extrovertida, assim, mais, né, introspectiva, ela não confia em qualquer pessoa, né? Então, ela precisa ter, assim, uma confiança a mais para poder chegar e contar
a sua questão ou demonstrar a sua fraqueza, a sua fragilidade. Então, a forma que ela é, embora ela seja, como ela é bem independente, ela é forte e como ela valoriza muito a liberdade dela, né? Ela, às vezes, né, o ponto negativo que pode acontecer assim é que ela pode se tornar um pouco solitária, né? Porque ela não tá dando muita abertura. Então, eu sou independente, eu sou livre, só que em algum momento ela pode começar a sentir falta, porque ela não consegue aproximar as pessoas, né? E outras duas questões, né, da mulher Artemis é que ela é mais teimosa e inacessível, então ela dificulta mesmo o contato com outras pessoas. Enfim, então essa é a nossa mulher Artemis. Ela também não precisa, né, de homem. Então na mitologia ela também não tem essa necessidade e ela é muito mais sozinha, mais solitária e ela se banca. Alice, você falando isso, se eu sou uma mulher Artemis, então eu não vou casar? Então eu não posso ter um homem? Pode, gente, não quer dizer isso. Só quer dizer isso, a gente tem que sempre olhar como um arquétipo, ok? Então vamos lá. É a característica mais forte dela, mas não quer dizer que ela não vai casar, enfim. Tanto é que agora nós vamos falar de Afrodite, né? A deusa... Ai, gente, tem um felinho na minha boca. Que é a deusa do amor e da sexualidade sagrada. Eu falei pra vocês esses dias também sobre a sexualidade sagrada. A deusa da beleza, né? E é aquela, assim, aquela mulher que geralmente... Gente, tem uma coisa me incomodando aqui, eu não consigo nem falar. Tô linda, né, gente? Vamos lá. Fui falar de Afrodite, já me achei linda. Vamos lá. Afrodite, ela é a deusa da beleza, a deusa da sexualidade sagrada. É aquela mulher que pode ser que ela nem seja tão bonita, mas ela atrai olhares. Ela tem, sabe aquele chamado sex appeal? Então, ela é toda sensual, ela é aquela pessoa que dá vontade de pegar, sabe? Que tem uma pele que você quer fazer algo por essa mulher, você gosta dela, naturalmente dela. Então, ela, na mitologia, ela é a mulher das 17 faces. Ela tem 17 personalidades, tá? Então, aqui o que eu tô falando é um resumo do resumo do resumo do resumo, né? Porque ela é super independente também, né? E ela é super, só que ela é doce, ela é envolvente, ela tem um magnetismo diferenciado, sabe? Então, ela também tem uma vida, a vida dela é uma vida apaixonada, apaixonante. Então, o relacionamento com a mulher Afrodite precisa ter paixão, tem que envolver paixão, né? Tem que ter aquela coisa assim da vida, sabe? Vamos supor, uma mãe Afrodite, ela quer mostrar pro filho que a vida é maravilhosa, aproveita a vida, filho, aproveita. A vida é maravilhosa, sabe? Então, como ela é desse jeito, ela também é muito expansiva, muito mais extrovertida, né? Então ela chega nos lugares, todo mundo olha. E aí o que acontece, né? Qual que é o problema? O que uma mulher Afrodite sofre? Preconceito, né? Mulheres Afrodites que têm essa personalidade, elas acabam carregando um certo preconceito, né? Quem olha pra ela tem preconceito porque acha que ela tá fazendo aquilo pra se aparecer, que ela quer se mostrar, que o marido tá lá, o marido da outra tá olhando pra mulher Afrodite e, tá vendo? Ela tá se mostrando, né? E é por isso que a gente precisa entender essa psicologia também, pra gente parar de julgar a nossa irmã, né? Às vezes é o jeito dela mesmo, é porque ela é a exuberância, ela é naturalmente, ela tem esse magnetismo natural, né? Então, quando você também compreende isso, de repente agora você tá lembrando de uma amiga que é toda, não sai sem o perfume. Ai, travou, socorro. Disse que travou, mas já voltou, Jô? Se perdeu alguma coisa é só perguntar, tá? Então, a mulher Afrodite, ela é toda... Eu até perdi aqui o fio da meada, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Enfim, extrovertida, apaixonada, lembrei. Então você olha para aquela sua amiga que de repente ela é, né, cheia das maquiagens,
né? Gosta de se vestir bem, é toda, né? Quando a gente rotula, né? Metida, meio metidona, cara, ela provavelmente, se ela fizer um teste, ela vai aparecer ali como uma deusa Afrodite. É o jeito dela e tá tudo bem, tá tudo certo. Você também tem essa Afrodite dentro de você. A gente precisa resgatar, né? Por isso que participar de Círculo Sagrado Feminino é tão importante, porque a gente vai trabalhando sempre isso aos poucos, né? Ninguém muda da noite. Quer dizer, a gente até muda da noite pro dia, mas antes tem que ter um processo. Bom, então ela sofre, esse é o problema, ela sofre os preconceitos, né? Uma mulher Afrodite, ela precisa da sua empatia, né? Então vamos ser mais empáticas, né, com as nossas irmãs, certo? Agora a gente vai entrar nas deusas que a psicologia de Jung considera as deusas vulneráveis. Por que deusas vulneráveis? Porque elas sim são casadas, elas têm uma dependência, né? Elas têm algum tipo de dependência, seja com o filho, com o marido, né? Então elas têm uma situação diferenciada, não pior, gente, tá? Diferente. Então vamos lá para a nossa deusa Hera, a deusa do casamento. Essa é uma deusa que, no estudo que eu tô fazendo, se a sua pontuação der alta para essa deusa, ela diz muito sobre uma mulher muito mais, assim, mandona, sabe? Uma mulher vingativa, uma mulher que tem uma personalidade mais matriarcal. Não matrifocal, matriarcal. Eu que mando, eu que comando. Então ela pode ser meio linha dura com os filhos, né? E ela quer, a recompensa da vida dela, né? É um casamento. Ela quer se casar, mas não com qualquer pessoa. Ela quer casar com um cara que ela tenha orgulho de mostrar, né? E os filhos dela, ela quer criar eles para que sejam igual aos pais, que ela também tenha esse orgulho. Então, geralmente é uma mulher mais conservadora, mais centralizadora, né? Mais autoritária. Então, é legal a gente identificar, porque se você tem essa pontuação alta, você fala, poxa, peraí, preciso dar uma olhada aqui, por que eu estou assim tão, né? Porque conforme a gente vai tendo conhecimento, né, gente, a gente vai vendo e vai conseguindo se moldar de uma forma mais positiva para nossa vida. E aí depois de 6 meses, você vai lá fazer o teste de novo, as pontuações já mudam, né? Então você já consegue, né? O equilíbrio é sempre o melhor resultado, sempre, né? Então, mas ela ensina muito, né? Essa energia da Hera, da deusa Hera, ajuda, ensina a gente nessa questão da liderança, da força, do poder, né? De ir lá e comandar, certo? Então, ela é uma mulher também que tem uma liderança que é forte, mas a recompensa dela é ter esse status para mostrar, então é conservadora e tudo certinho, entende? Ok, captou a mensagem, né, galera? Aí a gente vai para Deméter, a deusa Deméter, que é a grande mãe, né? Ela é a mãe de todos, né? É aquela pessoa que tem uma personalidade bem mãezona mesmo, que gosta de cuidar de todo mundo, né? Ela traz essa energia da abundância, da nutrição e da fertilidade, porque ela é representada mesmo pelo planeta, né? Ela é a deusa das estações do ano, né? Então, aí da próxima vez que a gente falar sobre elas, eu vou contar a história dela. Ela é a mãe da próxima deusa que eu vou falar. E aí tem uma história muito linda delas duas, muito legal. E em que a mitologia diz que se existe primavera, verão, outono e inverno, é por conta de Deméter, porque é ela que domina tudo isso aí. Então ela é muito poderosa, ela é muito forte. Então ela é generosa, ela é empática, ela te entende, ela sofre com você, sabe? Só que a questão negativa de uma mulher Deméter é que ela pode ser muito super protetora, né?
E ela também pode sofrer com depressão, por exemplo, se ela tem filhos, como ela é muito apegada aos filhos, muito mesmo, ou o bichinho de estimação, né, muito apegada, quando ela perde, ela fica assim, sem rumo, porque a recompensa dela é a presença dos seus, né? Então, ela vive para o filho e esquece de si mesma. Então, ela precisa trabalhar esse equilíbrio, né? Porque senão ela vai se sentindo abandonada com o tempo, né? Os filhos casam, né, gente? E aí ela tem dificuldade para se reerguer. A próxima deusa e última é a Perséfone. A Perséfone, que é filha de Deméter. Ela é a rainha do mundo avernal, tá? Avernal, gente, significa inconsciente, tá? Então, o escuro. Vocês vão entender. Ela é a donzela, tá? Enquanto ela é do mundo aqui de cima, né? E quando ela vai pro submundo, ela é a Perséfone. Aqui, ela é a filha da Deméter. E aí ela é donzela, ela é ingênua, né? Ela tem aquele jeitinho mais ingênuo. A mulher, Perséfone, ela tem uma ingenuidade. Às vezes ela não se liga muito nas coisas, é meio distraída, né? Mas, como ela é a rainha do mundo avernal, ela conhece o outro mundo, ela conhece o oculto, né? Ela sabe que não é só aqui que existe um outro lado. Então, ela tem uma sabedoria mística, né? Uma sabedoria mais espiritualizada. Então, ela entende mais esse mundo secreto, ela compreende mais isso. Então, ela tem uma sensibilidade maior, né? Ela pode se dar muito bem com essa questão artística, porque tem mais a ver com ela. E a questão mais negativa dentro disso é que ela pode ser um pouco mais imatura, né? Ela pode ser meio distraída mesmo. Só que a distração dela, gente, é assim. Ela pode ser distraída aqui por algumas coisas, ser até meio relapsa, mas ela vê o que outras pessoas não veem. Ela compreende o que outras pessoas não compreendem, tá? Então, como ela também tem esse lado de ter sido muito cuidada por essa mãe, né? E por ela ser casada, ter sido tomada, porque na verdade ela foi raptada e por isso ela foi cair no submundo, ela é cuidada. Então, ela é uma mulher dessa personalidade, ela pode ser um pouco mais dependente do outro, certo? Essas são as características mais rasas, assim, mas que eu considerei importante falar pra vocês. Se encontraram aí, Jo, achou aí a sua deusa? Com quem você é mais parecida? Quem quiser realmente saber mais, né, fala aqui nos comentários ou fala aí depois que eu gravo falando de cada uma de forma mais profunda e contando a história delas, que é muito legal. A história do nascimento delas é bem bacana mesmo. E quem quiser descobrir qual que é a sua deusa mesmo, né, ter certeza, conhecer o ritual pra gente poder conhecer a nossa deusa guia, a nossa divindade, se conectar, dia 21/3 a gente vai fazer lá o nosso workshop para poder se conectar, né, mais com o nosso, resgatar o nosso feminino, e esse resgate é também se conectar com essa nossa deusa. Tô na dúvida, né? Entre 3. Então, quando a gente faz o teste, vem as pontuações, né? E aí você vai vendo, às vezes você tem uma, é a máxima, a segunda tá bem pertinho. Então, acontece. Eu mesma, quando eu fiz... Ai, que meu caderno não tá aqui. Deu 3, que era a numeração mais próxima. Mas tem a primeira e as outras 2. E é muito legal, gente. Você faz um mapeamento, assim, de como você é e fala, caramba, eu sou assim mesmo. Que top. Viu? Que bom, mas também é bom ser um pouquinho de cada um, né? É muito bom. Essa sou eu, um pouco de cada. É isso aí, eu também. Gatas, então é isso, gente. Esse era o recado que eu tinha pra vocês hoje. Gratidão e qualquer coisa me chama.